Muito bem. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, queria agradecer a todos aí pela participação do nosso Quinta de Clique. Hoje teremos um Quinta de Clique bem específico sobre SaaS. É um tema que a gente tem falado bastante, é um dos cornerstones estratégicos da Clique. Então, acho que hoje a gente vai ter uma apresentação super completa aqui de um dos nossos profissionais de enablement, que é o Guilherme, o cara que cuida de toda a parte de partner enablement para a América Latina. É um tema realmente importante, então hoje a gente vai falar bastante sobre SaaS, sobre as melhorias, sobre o que vem por aí agora para o ano de 2021, sobre o nosso aplicativo mobile, que também é algo super interessante, adiciona um valor enorme para a nossa solução em SaaS. Então, bom, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo a todos pelo interesse e pela participação. Guilherme, é com você agora, meu caro. Legal, obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, boa tarde a todos. Como o Marco apresentou, eu sou o Guilherme Leite, sou arquiteto de soluções aqui na Clique, responsável também pela parte de capacitação técnica aqui dos parceiros. Hoje é a nossa primeira sessão de Quinta de Clique nesse ano, retomando, né, a sessão técnica, que eu estou retomando com vocês. E eu quis trazer até um tema que a gente fechou ano passado foi SaaS, e esse ano eu queria retomar também falando de SaaS, para falar com vocês sobre o aplicativo mobile, que saiu em meados de maio, e também algumas melhorias que a gente teve em questão de segurança dentro do próprio ambiente do SaaS. Qual que é a minha ideia hoje? É justamente passar para vocês essa mensagem do aplicativo mobile, mostrar os conceitos, qual que é a nossa proposta de valor, o que a gente tem hoje, o que a gente quer entregar para o nosso cliente no final, o que a gente está planejando no nosso roadmap, fazer uma demonstração e depois entrar nesses tópicos que foram as melhorias que eu comentei, que é na parte de segurança, que a gente tivemos algumas melhorias na parte de segurança para administração, e também Enterprise Reporting, que algo que está bem fresco, saiu ontem, se eu não me engano, mostrar para vocês os conceitos e como que ele funciona nessa primeira release e o que está por vir depois para as próximas releases nos próximos quarters. Antes de começar a falar exatamente sobre o aplicativo mobile, eu queria reforçar com vocês que tudo isso que eu estou passando aqui, todas as novidades do nosso ClickSense SaaS, elas são sempre publicadas na nossa página do Help. Como vocês sabem, nosso ClickSense SaaS, a gente tem uma frequência basicamente semanal ou quinzenal de release, é uma outra cadência que tem comparado ao ambiente on-prem. Então a gente tem bastantes novidades, eu vou abordar essa do dia 4, que é a parte do mobile, e a do dia 8, que é a parte do Enterprise Report. Inclusive ontem tiveram outras novidades dentro do ambiente do SaaS, e esse é um dos pontos interessantes, que como a Clique administra o ambiente, o cliente vai ter sempre na última versão, com as últimas novidades. Isso é algo bacana para compartilhar com nossos prospects e nossos clientes também. Bom, como eu vou falar hoje um pouquinho da parte de roadmap, falar o que está por vir dentro do Enterprise Report, do aplicativo mobile, estou mostrando esse disclaimer para vocês, que é para falar que tudo que está dentro do nosso roadmap, temos datas previstas, mas a Clique não se compromete com uma data com nossos clientes, assim como vocês também não podem se comprometer com algo que está sendo previsto para ser lançado, que o roadmap é algo que ele é dinâmico, ele pode mudar a qualquer momento, então a gente não pode se comprometer com esses prazos que nós temos. Bom, para contextualizar um pouquinho, para poder entrar no tópico do SaaS e vocês entenderem o porquê que o investimento da Clique, questão de nossos esforços estão no SaaS, eu acho que alguns ou todos já viram sobre essa nossa abordagem que a Clique tem, que é a abordagem de inteligência ativa, que é justamente a gente possibilitar aos nossos clientes que eles consigam liberar os dados dele, ler os dados brutos onde quer que eles estejam, no mainframe, no banco de dados, mover isso, que seria o fluxo normal, para a nuvem e fazer essa transação em tempo real. E aí depois o nosso pilar de analytics, a gente consegue encontrar os dados, compreender e tomar uma ação. Hoje tem toda a parte de alertas que a gente consegue enviar isso rapidamente para o celular da pessoa, para o e-mail dela, para que ela tome uma ação imediatamente. E no futuro também vão ter triggers que a gente vai conseguir fazer um workflow dentro do ambiente SaaS, que a gente consegue não só tomar uma ação, como disparar e criar um workflow automático para
a pessoa não ter que interagir quando algo acontece com o dado dela, para que aquilo já seja imediato e em tempo real. Então, esse nosso conceito, nessa abordagem de inteligência ativa, é justamente a nossa diretriz para todos os nossos produtos, e vocês vão ver que o SaaS, ele se adequa exatamente nisso, ele é um pilar, um dos pilares principais para a gente conseguir entregar esse conceito, essa abordagem de inteligência ativa. E é justamente nessa abordagem de inteligência ativa, né, que a gente sai daquele BI tradicional, onde a pessoa tem que buscar os dados, informações apenas históricas, a gente chega no BI, que é realmente o BI ativo, que tem informação ali em tempo real para a pessoa, para que ela tome uma ação. E justamente essa transação do BI passivo para ativo, que a gente tem algumas funcionalidades que já estão colocadas dentro do nosso produto, do ClickSense, e algumas que estão por vir, justamente para atender toda essa transição do BI passivo para ativo e para chegar nesse estado de inteligência ativa. Entre as funcionalidades que tem, a primeira eu queria destacar a parte de alerta de dados inteligentes, que vocês já conhecem. Hoje eu vou mostrar aqui também como é que ele funciona no aplicativo mobile, onde a pessoa recebe um alerta personalizado, baseado num dado, numa condição, para que ela tome uma ação naquele momento. O alerta pode ser tanto no e-mail, como no celular, ou até um alerta web direto no tenant. O aplicativo mobile é extremamente importante para a gente conseguir chegar nesse estágio de inteligência ativa, para conseguir ter esse BI ativo, justamente porque hoje as pessoas elas estão em constante movimento, a gente precisa estar sempre com a informação o mais rápido possível, e todo mundo tem um celular sempre na mão para ter aquela informação mais atualizada e mais rápida, para ter uma notificação push de uma forma rápida e que ela tome uma ação. Então esse é um ponto extremamente importante, é o aplicativo mobile. E é algo que está em roadmap, é a parte de Collaborative Notes, que é justamente a gente conseguir, dentro de um ambiente no SaaS, tem até essa imagem aqui à direita, a gente conseguir interagir com outros usuários e eu fazer menção de algo, uma métrica, como é que ele está, fazer uma menção para uma pessoa, para que ela consiga conversar comigo e entender o insight que eu estou tendo ali, a gente conseguir colaborar e trabalhar em cima dos dados que a gente tem. E claro, o reporting, que é um dos tópicos que eu vou falar hoje, que a gente começou com o Self-Service Reporting através de uma subscrição, né, uma assinatura, e depois de uma forma mais centralizada, justamente para que a pessoa, uma vez mais, tenha aquela informação na palma da mão dela, ou no e-mail dela, sempre que ela precisar, programando horários e tudo mais, ter um reporte dos dados de uma forma mais ativa, para a pessoa não ter que ir atrás da informação, mas a informação chegar realmente para ela. Então, esses são os pilares que a gente tem e nós estamos construindo no nosso ambiente SaaS para atingir esse estágio de BI ativo, para atingir essa inteligência ativa. E hoje, como comentei, a mobilidade ela é um dos principais requisitos, né, para as empresas que elas buscam qualquer tipo de vantagem competitiva, né, na economia da informação. Hoje as pessoas elas dependem dos dispositivos móveis para obter respostas, para atender clientes, para gerenciar operações, tudo isso está na nossa mão, está no nosso celular. E se a gente olhar a maioria das ferramentas de BI, que até tem aplicações mobiles, tem interfaces bonitas, tem gráficos interessantes, mas as outras ferramentas, assim como olhando dentro do ClickSense, dentro do aplicativo mobile, elas também trabalham com consultas, não conseguem agregar tanto valor, elas não conseguem fazer e trazer todos os dados na mão das pessoas para que elas tenham respostas imediatas e às vezes até perguntas que ele está esperando surge ali na hora da análise dela, porque é tudo baseado em consulta. Já quando a gente fala do aplicativo móvel para o ClickSense, como o aplicativo ele foi redesenhado, reescrito, pensando em toda essa parte de mobilidade, pensando em ter a mesma experiência do SaaS, a gente tem toda a parte de design responsivo, toda a parte de interação, e a gente tem um dos nossos principais diferenciais, que é nosso motor associativo funcionando direto no celular, direto no aplicativo. Então, hoje a pessoa com o aplicativo mobile, ela tem um aplicativo totalmente otimizado, trabalhar seja online, receber alertas, ou até offline. De repente, tem pessoas que vão viajar ou vão a algum lugar do Brasil que não tem acesso à internet, ou o sinal não está legal, ela pode baixar esse aplicativo e trabalhar e ter exatamente a mesma experiência que ela teria com o aplicativo online dela. Então, tudo isso a gente está tentando atingir e dar mobilidade e eficiência para as pessoas conseguirem fazer suas análises onde quer que elas estejam.
Essa é uma imagem que acredito que vocês conheçam muito bem, que é a comparação do que a gente tem dentro do nosso ClickSense e o que as outras ferramentas de BI têm, que elas trabalham em consulta. O mesmo vale quando a gente fala do aplicativo mobile. Nas outras ferramentas vão trabalhar com queries, mandando informações para ter uma análise pré-agregada e conseguir trabalhar com informação, mas tem, querendo ou não, uma certa limitação nessa interatividade, porque algo tem que ser pensado na maneira que a pessoa vai explorar os dados. A gente muda completamente o cenário quando a gente fala do ClickSense Mobile. Da mesma forma, no ClickSense, quando a gente fala no celular, o usuário vai ter acesso a todas as informações, ter aquele cálculo dinâmico à medida que ele faz as seleções, trabalhar com o melhor do nosso ClickSense, que é o nosso motor associativo, nosso motor cognitivo, e ela consegue fazer qualquer pergunta, onde quer que ela esteja, e obter a resposta que ela precisa. Ou seja, é ter realmente um insight, né, no ponto de decisão, é ter um insight na palma da mão dela para que ela consiga tomar uma ação o mais rápido possível. E claro, tudo isso tendo toda uma parte de alerta, receber notificações push, para eu já receber aqui uma notificação no meu celular e já ver o que aconteceu com meus dados e já tomar uma ação. Quando a gente coloca isso na vida real, né, ter toda essa questão de mobilidade, ter toda essa análise interativa na palma da mão, isso é extremamente importante em todos os tipos de negócio, eu diria. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, se a gente está falando de representante de vendas, ou se a gente fala até em uma indústria farmacêutica, que tem um representante que está sempre na rua, vai falar com os médicos, vai ver quais consultórios ele vai visitar. Se a pessoa está num local que não tem internet, ela pode ter aplicativo offline. Se a pessoa tem internet, ela consegue receber notificações push, então ela consegue tomar uma ação, mudar a rota dela, ir para o local que ela precisa. Se a gente está falando de uma empresa, uma fábrica, por exemplo, na parte de operações, se alguma coisa aconteceu com alguma máquina dela, algum problema, de repente até em estoque, ela não está em frente ao computador, mas está com o celular no bolso, ela pode receber aquela informação e assim já tomar uma decisão de uma forma mais rápida possível. Então, ou seja, na vida real, o celular é uma parte extremamente importante da nossa vida, para tudo, e quando a gente fala de análise de dados, de informações, ele também faz parte, e é isso que a gente traz aqui no nosso aplicativo do ClickSense Mobile, que é voltado para o SaaS. Se a gente pensasse até antes do nosso aplicativo mobile, quando a gente fala do ClickSense mesmo, a gente tem a facilidade de ter um ambiente onde a gente consegue acessar de qualquer lugar, basta ter um navegador com design responsivo, uma interface que é amigável para o usuário, que ela é baseada na questão de gesto, consigo fazer um laço numa seleção e tudo mais, consigo trabalhar com Insight Advisor. E o que a gente está levando, qual que é a nossa proposta para o ClickSense, é justamente trazer tudo isso que a gente tem, que a gente consegue trabalhar no desktop, né, num PC, trabalhar dentro do aplicativo e ter todas as facilidades com a mesma performance, com a mesma facilidade para o usuário final dentro do aplicativo móvel dele, para que ele consiga consumir as informações com a mesma facilidade que ele tem para consumir em um PC. Ou seja, o nosso aplicativo ele foi totalmente reescrito e ele é totalmente otimizado para esse acesso dentro do nosso ambiente. Esse aplicativo que eu estou falando hoje é justamente esse aplicativo voltado para o SaaS, ele tem para Android e para iOS. Para quem já trabalha mais tempo com Click, vocês sabem que existe um outro aplicativo que a gente usava para acessar o ClickSense Enterprise on Windows, né, que é o Client Manager. Este daqui é um outro aplicativo, foi reescrito pensando em SaaS. Então, tudo aquilo que a gente tem no SaaS de facilidades, como monitoramento de objetos, de gráficos, alertas, a maneira como a gente organiza os aplicativos, tudo aquilo que a gente já tem no SaaS, a gente está trazendo para o aplicativo mobile também. Por isso que é um outro aplicativo totalmente reescrito, redesenhado. E as vantagens que a gente tem ali de ter a mesma facilidade do SaaS é conseguir trabalhar de uma forma online e offline e também, dentro do nosso roadmap, trabalhar uma forma de colaboração até com outras pessoas, construir análise dentro do próprio ambiente mobile. Hoje a gente já tem toda a parte de notificações de push, a gente consegue trabalhar de uma forma de analisar o aplicativo e no roadmap a gente vai conseguir até construir e colaborar com outras pessoas também. E claro, tudo que a gente está trazendo para o ambiente mobile, a gente está trazendo toda a parte de segurança e governança dos dados para a parte de aplicativos, quem acessa qual aplicativo, e também quando a gente olha no nível de usuário, ou seja, o que um usuário tem de acesso em cada aplicativo, que é o nosso Section Access, tudo isso mantém. Então, toda a governança que a gente tem no ClickSense também tem no ClickSense no aplicativo mobile.
O ponto do offline é uma coisa que já falei aqui algumas vezes, mas é algo extremamente importante que eu gosto de ressaltar, que facilita essa questão de usuários, ou de repente uma pessoa que está indo viajar, um executivo, ou até, como eu comentei, alguém que em alguns locais no Brasil que não tem internet, a internet não é tão rápida, ele consegue baixar toda aquela informação e trabalhar no jeito offline, só que ela consegue tanto baixar o aplicativo inteiro, ou baixar baseado em algumas seleções que ela fez, não trazer um aplicativo menor, e quando ela faz isso, todo esse download que ela faz de informações, não importa que ela está conectada ou não na internet, ela vai continuar tendo acesso só ao dado que ela precisa. Então, vai continuar respeitando o sexual access dela, trabalhando com uma forma de segurança nos aplicativos. A ideia é que a pessoa consiga obter resposta o mais rápido possível, onde ela quer que ela esteja, com internet ou não, ela vai ter acesso aos dados dela e vai conseguir trabalhar. E, claro, sempre que ela for online, depois ela pode vir e atualizar os aplicativos, pegar as novas informações que tem naquele aplicativo. Mas até lá ela consegue trabalhar perfeitamente de forma offline. E tudo isso a gente só consegue fazer, né, trabalhar de forma offline, justamente porque hoje os celulares a gente consegue trabalhar dessa forma, a questão de memória e processamento que tem nos celulares. A gente conseguiu levar o motor associativo, né, o KICS, para ser processado lá na ponta, para ser processado no celular, porque os celulares têm essa capacidade. Por isso que mesmo offline, com o processamento celular, a gente consegue oferecer esse poder para os nossos usuários. Então, hoje, com essa evolução tecnológica que a gente tem, a gente conseguiu colocar o poder de processamento lá na ponta, e aí quando está online, você consegue trabalhar depois de volta no SaaS e trabalhar com informação mais atualizada. Inclusive, você consegue trabalhar nos dois ambientes ao mesmo tempo, no SaaS, direto pelo navegador e no mobile, e você continua tendo aquela interação que você faz seleção em um aplicativo, você consegue, na mesma sessão, obedecer a seleção em outro local, então você consegue, de repente, trabalhando num PC, aí depois você fecha o que você está fazendo, você volta, está exatamente naquele mesmo ponto onde você parou, para continuar e trabalhar direto no seu celular. Falando um pouquinho do que a gente tem e o que tem para o futuro, hoje a gente tem esse aplicativo móvel, feito para trabalhar diretamente e acessar as informações online e offline que estão no SaaS. A gente consegue analisar as informações. E a seguir, num curto prazo, seria a parte de consumo flexível de conteúdo, que a gente vai permitir que os usuários consumam o conteúdo dentro do celular dele já personalizando. Por exemplo, tanto no Android como no iOS tem aquela questão dos widgets que você coloca na sua própria área de trabalho, então você personaliza algumas coisas. Vai ser possível colocar um gráfico, um aplicativo para a pessoa já não ter que nem abrir o ClickSense, mas já ver aquela informação direto na tela dela. Assim como ela vê a previsão do tempo, ela vai ver os dados dela direto na tela do celular dela, sem ter que abrir o aplicativo. E claro, também toda a parte de integração com o Insight Advisor Chat. Então, vai ter esse tipo de integração, você conseguir fazer perguntas pelo Insight Advisor. E também vai ser possível utilizar assistente do próprio celular, como a Siri, por exemplo. Eu não vou precisar nem abrir o aplicativo para conseguir fazer uma pergunta. Ele já vai, pela própria Siri, perguntar quais são as minhas vendas, quanto que eu tenho de estoque, etc. E a Siri vai identificar, já processar o aplicativo que está lá no ClickSense para trazer a resposta para você. Então, isso é o que a gente tem no nosso roadmap para entregar em curto prazo. E no futuro, é justamente a parte de integração com o fluxo de trabalho para fazer isso de uma forma ativa, que é aquilo que eu comentei lá no começo quando eu estava falando sobre a parte de inteligência ativa. Eu consegui startar um fluxo de trabalho na nuvem, por exemplo, já para totalmente processado, já para tomar uma ação para mim, baseada naquilo que eu preciso. Então, de repente, tem um problema, com um problema de estoque, eu já consegui automaticamente ter um fluxo e criar um chamado no sistema do meu fornecedor para ele conseguir me entregar X peças em tal tempo e tudo mais. Então, essa integração de fluxo, de eu sair de uma informação e já ativar alguma coisa, é algo que a gente está planejando para o futuro para entregar também, que é justamente a gente conseguir atingir aquele estágio de inteligência ativa e ficar de ponta a ponta tudo automatizado e ter informação em tempo real e uma ação em tempo real sendo tomada por parte do próprio produto, do próprio ClickSense. Bom, agora chega de PowerPoint, eu vou sair aqui da minha apresentação e vou compartilhar meu navegador. Acho que eu até parei o compartilhamento. Primeiro ponto, qual que seria o fluxo hoje que a gente tem quando a gente vai falar de aplicativo mobile? Como eu comentei,
A gente tem todo acesso no mobile, mas toda a parte de alertas hoje ainda a gente constrói dentro do próprio ClickSense Enterprise SaaS. Como que funcionaria isso, então? Vou abrir esse aplicativo aqui, que seria o Sales Manager. Aqui eu tenho dados de vendas. Então, tem informações de pedidos, de valor de venda, de margem. Esse é um aplicativo que, inclusive, eu posso compartilhar com vocês depois. Então, tenho dados aqui de vendas, etc. Vamos supor que eu queira criar um alerta para eu receber direto no meu celular a informação sempre que eu tiver um produto que vendeu, vamos supor, mais de 90 mil, mas tem uma margem abaixo de 15%. Então, como que eu faço esse alerta? Clico no botão direito, crio um alerta. Vendas acima de 90 mil, margem baixa. E eu passo as medidas que eu quero trazer nesse alerta. No caso, eu quero trazer exatamente essa tabela como eu tenho aqui. Então, seriam as vendas, o custo e a minha margem. E claro, no alerta eu posso sempre refinar e passar uma dimensão e ver como a gente tem aqui por subcategory, por exemplo. Então, tem a mesma informação tal qual está aqui. Na sequência, é onde eu passo a minha condição, né? Qual seria a minha trigger para eu receber esse alerta. Então, eu falo, olha, sempre que a margem for menor que 0,15 e as vendas, então passa as vendas aqui, maior que 190 mil, eu quero receber um alerta. Imediatamente já dá um preview aqui para mim, dos três que atenderiam esses requisitos. Eu vou dar um próximo, eu falo quando eu desejo receber esse alerta, né, sempre for atualizado, uma vez por dia, semanalmente, consigo passar exatamente o horário quando eu quero receber. Mas nesse caso, eu quero sempre que os dados forem atualizados. E aí eu posso, inclusive, colocar outras pessoas aqui. De repente, eu quero compartilhar esse alerta com o Marco, alguém da minha equipe, com o meu chefe, enfim, eu posso criar alertas para as outras pessoas. Caso, de repente, tenha um executivo na minha empresa que ele não vai ter esse hábito de criar os alertas para ele receber, um analista pode criar para ele poder receber isso direto na palma da mão dele. Então, vou dar só para mim e vou criar esse alerta aqui. E sobre efeito de demonstração, vou carregar esse aplicativo manualmente aqui. Logo, minhas vendas já aumentaram. E agora sim, eu vou sair aqui do meu compartilhamento do PC, justamente para compartilhar o meu celular aqui com vocês. Bacana. No celular, o primeiro ponto que eu queria falar, eu abri aqui, eu já estou conectado no meu tenant, eu já vejo logo aqui em cima à direita, eu tenho um sininho que ele fala todas as minhas notificações. Então, é exatamente aqui que eu consigo receber as informações falando se chegou um alerta, etc. E aqui que esse alerta é disparado para mim e eu consigo clicar e ver essa informação. Se eu clicar no alerta em si, eu caio exatamente naquela tabelinha que eu estava vendo com o meu alerta. Então o usuário ele tem a mesma experiência que ele estaria vendo se ele estivesse abrindo um e-mail dele. E se ele quiser ver a informação em si para tomar uma ação, ele pode entrar aqui e exibir no aplicativo, ou ele pode exibir um histórico de ativações desse alerta. No caso, eu vou pedir para exibir direto no aplicativo. E esse é um ponto que é o que eu estava comentando com vocês, que é como o usuário consegue navegar pelo aplicativo para ele ter a mesma percepção, né, ter a mesma navegabilidade, a mesma experiência que ele tem quando ele olha no navegador. Eu estou naquela mesma tela onde eu carreguei as informações, então tenho aqui todas as minhas informações. E vejam que se eu vier na tela de dashboard, por exemplo, eu tenho alguns modos de exibir as informações dentro do ClickSense, dependendo como foi configurado. Eu posso exibir isso daqui em grid, ou posso exibir isso daqui em forma de lista. Ou seja, eu posso ter um dashboard exatamente igual, com a mesma experiência que eu tenho lá no meu ClickSense, então eu tenho os objetos já colocados aqui na tela, ou, dependendo como configurar, eu posso ter exibição em listas também. Se eu quiser interagir com os objetos que eu tenho aqui, com as informações que eu tenho, como que eu faço? Qual que seria, como é que o usuário conseguiria interagir? Ele pode selecionar um gráfico aqui, e ele pode, uma vez que ele selecionou o gráfico, simplesmente interagir da mesma forma que ele faz no
no seu ambiente do navegador, usando um PC, por exemplo. Pode tanto selecionar aqui, como utilizar o laço. E a partir da experiência que ele tem aqui, é exatamente a mesma que ele tem no navegador, pensando que ele tem toda a parte do motor associativo, todas as seleções são aplicadas, ele tem a mesma experiência que ele teria trabalhando lá no navegador. Uma das facilidades que a gente tem é aqui embaixo, nessa parte de seleções, que eu consigo jogar para cima, e eu vejo as seleções atuais que estão aplicadas, que no caso aqui é de subcategoria. Eu consigo selecionar aqui outros campos. Então, por exemplo, se eu quero selecionar cidades, eu consigo vir aqui, clicar e selecionar cidades. E eu também tenho a parte da minha busca inteligente, que se eu quiser eu não sei qual campus está exatamente, mas eu quero simplesmente pegar aqui Nova York, então tenho New York. Eu consigo vir aqui, pesquisar o que eu quero, da mesma forma que eu faço no meu navegador no PC, e consigo vir aqui e selecionar. Mas aqui abaixo, onde tem as seleções aplicadas, eu tenho o botão clássico do bookmark. Eu posso clicar aqui, eu posso criar um marcador novo em cima daquilo que estou selecionando. Também posso ter os marcadores que foram criados e eu posso utilizar. E eu consigo usar os marcadores que estão no aplicativo, que fazem parte do meu usuário, que eu criei lá no ambiente do SaaS, direto pelo navegador, eu acesso por aqui também. E aqui eu consigo, claro, limpar as seleções, voltar às seleções, trabalhar como a gente faz com o ClickSense. Aí veja, ficou muito mais fácil a maneira como a gente navega, principalmente com a parte das abas aqui em cima e da busca inteligente, também dentro do aplicativo. Se eu sair do aplicativo aqui, eu tenho basicamente duas grandes áreas dentro do ClickSense. Eu tenho a coleção móvel e eu tenho a parte de alertas. A parte de alertas, eu vejo os alertas que eu tenho acesso, no caso os que eu criei e tudo mais foram disparados, e eu consigo visualizar aqui. Na parte de coleção móvel, qual que é o princípio? Como é que funciona o aplicativo mobile? Eu tenho acesso a todos os aplicativos que estão no SaaS, mas eu preciso buscar por esse aplicativo e pedir para exibir ele aqui direto no aplicativo mobile. Isso pensando que a pessoa tem acesso a 30 aplicativos, para não ficar uma lista gigantesca de aplicativos no celular, de repente só alguns aplicativos essa pessoa vai ver no celular, ela tem interesse, então para não exibir todos de uma vez estando no Tenant, você escolhe e fala, olha, esse aplicativo aqui de Store Site Selection, eu clico aqui no botão e eu quero exibir ele aqui agora no meu aplicativo mobile. Então se eu rolar a página aqui, eu tenho ele que acabou de ser criado aqui para mim, que veio de um espaço compartilhado. Então fica muito mais fácil para o usuário conseguir gerenciar o que ele quer ver e deixar da maneira que ele quer, que é partindo daquele mesmo princípio que a gente tem no SaaS, onde a pessoa cria a coleção dela, e ela personaliza toda a página inicial dela e tudo mais, para não ficar dependente de como, de repente, a TI organizou, que é o que a gente tem exatamente quando a gente pensa em streams. No mobile é a mesma coisa, eu consigo organizar e falar o que eu quero visualizar na página inicial. Eu consigo também monitorar gráficos, como eu tenho esse gráfico aqui em cima, que eu estava em um aplicativo e pedi para monitorar, clicando no gráfico, e eu consigo ver todo o histórico desse gráfico, da mesma forma que a gente faz no nosso ambiente do SaaS. Então, os gráficos que estão monitorados no SaaS, quando a gente pensa pelo navegador, não são os mesmos aqui, que eu tenho que definir quais gráficos eu quero monitorar, justamente pensando na experiência que nem tudo que eu vou analisar no mobile, de repente, eu tenho interesse em analisar tudo que já foi feito ali na web. Eu posso separar realmente que aplicativo, que gráfico eu quero monitorar. E aí um ponto legal que tem também é a questão do offline. Se vocês olharem aqui nesse Sales Quote Inline Data, tem uma setinha para baixo. Se eu clicar para tornar esse aplicativo offline. Uma vez que ele está offline, eu marquei que eu só baixo no Wi-Fi, mas enfim, eu posso baixar esse aplicativo e trabalhar ele totalmente offline. Para definir justamente essa questão onde eu quero baixar, é justamente quando eu clico aqui nas minhas iniciais, eu posso enviar diagnóstico para clique, e aqui a parte de rede eu defino se eu quero fazer download somente no Wi-Fi ou quero fazer no 4G também. Vou desmarcar aqui essa opção para poder fazer download. Desmarquei, eu clico aqui e eu consigo fazer download desse aplicativo e trabalhar totalmente offline com ele. E é aquele ponto que eu estava falando, de repente o representante de vendas ou alguém que está no interior de São Paulo ou no interior de algum estado não tem acesso à internet, a pessoa pode acessar isso daqui livremente o aplicativo agora e navegar da mesma forma que seria quando ela estivesse online. Ela baixou literalmente aquela versão do aplicativo e consegue trabalhar aqui com todas as informações que ele tem dentro do próprio aplicativo do SaaS, e aí o processamento fica direto no aplicativo mobile aqui do meu celular. Então, todo o processamento, tudo que eu vou baixar de aplicativo, claro, meu celular tem que comportar.
E aqui alertas, o alerta que chegou agora há pouco que eu criei, que é das vendas de categorias. Então, em resumo, a experiência que a gente quer passar para o usuário, né, proporcionar, é exatamente aquela experiência que tem no SaaS, e ele pode sempre ver tudo que tem no SaaS, ele pode ver aqui, ele só tem que adicionar o aplicativo para ver na coleção móvel dele aqui no celular. Bacana. Agora, voltando aqui para a apresentação, compartilhar de novo a tela do meu PC. Bom, em questão de aplicativo mobile, é justamente isso que eu queria passar para vocês, como que a gente consegue utilizar, e esses aplicativos aqui que eu tenho, posso compartilhar com vocês justamente para conseguir fazer uma demo, mostrar a funcionalidade para o cliente. E agora eu queria abordar outro tema importante também, que foram melhorias que a gente teve na parte de segurança, e depois eu vou falar um pouquinho do Enterprise Reporting. Quando a gente fala na parte de segurança, só recapitulando um pouquinho como é que funciona a segurança dentro do nosso ambiente SaaS, a gente pode pensar na parte de autenticação e autorização. Autenticação, acredito que todos saibam, a gente tem que trabalhar com um IDP que trabalhe com o protocolo do OpenID. Então, tendo um IDP, a gente consegue fazer a autenticação dos nossos usuários, tanto para o ambiente do SaaS, como para o aplicativo mobile. E toda a parte de autorização, a gente tem toda a segurança em cima de espaços, e aí também em cima de aplicativos, que é onde entra o Section Access. Quando a gente fala de espaços, tudo que está em um espaço e a pessoa tem acesso, ela vai ter acesso a todos os ativos que estão no espaço. O que pode ter no espaço? Aplicativo, gráfico, conexões com banco de dados, os links foram criados e os dados em si. De repente, são dados em QVDs, em Excel, enfim, os dados que estão lá. Se a pessoa tem acesso ao espaço, ela tem acesso a todas as informações. Então, esse é um nível de segurança que a gente tem. E quando a gente cai dentro de um aplicativo, entra aquilo que vocês conhecem, que é justamente a parte do Section Access, onde funciona exatamente igual sempre funciona no on-premise. Eu consigo ter nível colunar e de linha, onde eu determino quem vai ter acesso a qual tipo de dado. Então, tudo isso eu também tenho dentro do meu ambiente SaaS, nada muda. O que mudou recentemente no SaaS, que era uma coisa que muitos clientes estavam comentando com a gente, muitos parceiros também, são justamente perfis de segurança no SaaS. Antes nós tínhamos o tenant admin, o developer, que era quem criava a API, e ponto. E usuários que iam ter só licenças de analyzer ou professional. E tinha um nível de segurança dentro de cada espaço. Hoje foram criados outros perfis também, justamente pensando na parte de administração do ambiente SaaS. Então hoje a gente tem separado perfis de usuário e perfis de administradores. Perfis de usuário, o que a gente tem lá? A gente tem o perfil padrão, que é aquele que eu não preciso assinar nada para a pessoa, ela é um usuário. Eu posso deixar essa pessoa como um Shared Space Creator ou um Managed Space Creator. O que é isso? É a pessoa que pode criar um espaço compartilhado ou que pode criar um espaço gerenciado. Por que isso foi feito? Antes, todo usuário professional podia fazer e aí acabava tendo um número gigante de espaços criados ou compartilhados com outras pessoas e acabava fugindo um pouco do controle do administrador do SaaS, quais espaços tinham, eles tinham que apagar isso pouco a pouco. Hoje, você consegue definir pessoas que vão ter esse privilégio. Não seria qualquer usuário que conseguiria criar um espaço, seja ele compartilhado ou gerenciado. O outro perfil que tem, que é o que já tinha, é justamente o developer, que é a pessoa que pode gerar API keys. Lembrando que esses perfis aqui, eles podem ser somados em um perfil. Então, a pessoa pode ter os 3 perfis marcados para ela. E aí, outro perfil que tem, pensando na parte de administração, nós sempre tivemos o tenant admin, pode ter um ou vários tenant admin, são pessoas que têm acesso full na administração do tenant. A pessoa pode, desde convidar usuários, ela pode atribuir licenças, criar, deletar espaços, e ela pode também inclusive mexer até na parte do Identity Provider. Ela pode tirar um Identity Provider, ela pode mexer na configurações de e-mails, atribuição dinâmica de licença, ela tem perfil total. Pensando nisso, para ter outras pessoas gerenciando o ambiente, mas que não tenha permissão total, foi criado um perfil chamado Analytics Admin. O que essa pessoa consegue fazer? Ela tem acesso a gerenciamento na parte de console, mas ela consegue ver só a parte de governança e conteúdo, que é justamente onde a gente consegue trabalhar com a parte
governança pensando em usuários, inclusive gerenciar assinaturas e alertas, assinaturas que eu vou comentar mais para frente, parte de programações, e de conteúdo e a parte de aplicativos. Ela consegue, de repente, aceitar a publicação de aplicativo que veio do ambiente on-prem, ela pode criar links genéricos, subir extensões, mas ela não tem acesso à parte mais abaixo aqui, que seria um perfil mais avançado, seria justamente somente o tenant admin para mexer em webhook, parte de chaves APIs, e as configurações que a gente tem aqui, além do provedor de identidade. Essas daqui são configurações mexendo, pode dar algum problema no tenant, impacta todos os usuários que estão lá, então somente o tenant admin agora tem acesso a essas configurações. Esse é um ponto bem importante também, que por feedback, muitas pessoas pediram um nível a mais de segurança e colocar mais pessoas para gerenciarem as informações do tenant. E aí, só lembrando que tanto o tenant admin como o usuário, que é o Analytics admin, eles não precisam de uma licença para fazer qualquer tipo de administração. Eles só precisam ter acesso ao tenant, não precisa ter uma licença aplicada a eles para poder fazer toda essa parte administrativa do ambiente SaaS. E agora o último tópico que eu queria falar com vocês, que é justamente o Self-Service Reporting, que é uma coisa que estava sendo muito esperada por todos os nossos clientes e parceiros, que é eu conseguir enviar reportes por e-mail para as pessoas de páginas ou gráficos que eu tenho no nosso ambiente do SaaS. Como é que funciona, então, o nosso Self-Service Report nessa primeira release que a gente tem, que saiu há 2 dias? A gente consegue exportar tanto pastas inteiras, como gráficos dentro de um aplicativo do SaaS, e a gente consegue agendar essa entrega para ser enviada por e-mail e até no formato em PDF. Então, quando a gente fala de uma pasta inteira, chega um PDF para a pessoa. Se eu abrir esse PDF, eu tenho ele aqui, como nesse gráfico aqui embaixo, exatamente aquela informação que eu tinha no ambiente do SaaS, com aquela visão, a pessoa recebe aquele report para ela num formato de PDF. Quando eu faço isso apenas para um gráfico, ela recebe um gráfico aqui em alta resolução, assim como um PDF desse gráfico, para ela poder visualizar aquela informação. Então, a pessoa, ela vai lá e cria isso para receber direto por e-mail esse report, e é sempre agendado. E como é que funciona esse agendamento dentro do report? Uma vez que ela cria essa assinatura de report, que é assim chamado, ela define a periodicidade. Então, ela passa um nome para essa assinatura, e ela fala que você vai receber semanalmente, mensalmente ou diariamente num horário. Uma vez que ela define aqui o dia da semana, então segunda, quarta, sexta, define o horário que ela quer receber, independente de ter tido uma recarga do aplicativo ou não, ela vai receber aquele report naquele momento. E se for mensalmente, ela pode selecionar qual dia do mês, de repente o último dia do mês, sempre, dependente se é 29, se é 28, 30 ou 31, é sempre o último, e ela recebe esse report justamente naquela hora, com aquela informação, seja de uma pasta inteira, de uma planilha, ou de um gráfico só. E sempre que a pessoa recebe esse report, uma vez agendado, e ele é entregado via e-mail, sempre vai ter esse ícone aqui embaixo, que é o link que leva direto lá para o meu ClickSense Enterprise SaaS. Então, além da imagem que ela tem aqui, quando no caso de um gráfico, e o PDF, ou o caso do PDF da pasta inteira, quando eu trabalho fazer um report da pasta, eu sempre tenho esse link aqui, que quando eu clico aqui, eu sou levado diretamente para o ambiente do SaaS, e eu respeito exatamente as seleções que estavam na hora que eu criei aquele report. Então, o report ele é sempre enviado com as seleções que foram criadas, que foram aplicadas, né, naquele momento. Pensando na parte, como é que o usuário consegue gerenciar, né, a subscrição dele, essa assinatura de envios por e-mail, hoje o usuário, se ele for dentro do perfil dele, onde ele gerencia também os alertas dele, ele consegue ter a visibilidade de todos os reports, né, todas as assinaturas que foram criadas aqui, e lá ele consegue ver os detalhes, ou seja, as seleções foram aplicadas, ele consegue voltar para o aplicativo e ver qual que é esse report, ele consegue clicar no botão e simplesmente disparar esse envio e cair já no e-mail dele, consegue desabilitar temporariamente ou excluir, que ele tiraria realmente aqui do nosso ambiente SaaS. Então, essas permissões que hoje o usuário tem na hora que ele cria essa assinatura de report. E quando a gente fala do administrador, né, do Tenant Admin, do Analytics Admin, o primeiro ponto é, o administrador, no caso, o Tenant Admin, ele consegue ligar e desligar, on e off, a parte de assinaturas, então todos os usuários podem fazer ou ninguém pode fazer. E
o analista admin também consegue acessar essa parte aqui, onde eu tenho todas as assinaturas de todas as pessoas e eu consigo habilitar ou desabilitar assinaturas que foram criadas ou até excluir. O que a gente tem no futuro, né, no roadmap? Hoje a gente cria uma assinatura, então eu crio minha própria assinatura de envio por e-mail, né, uma subscrição. Futuramente eu vou conseguir compartilhar isso com outras pessoas vão poder aderir à minha assinatura. Então, se eu crio algo, o Marco tem interesse, se ele tem acesso ao mesmo aplicativo, ele pode se inscrever e receber esse mesmo tipo de e-mail, esse report para ele. E também o tenant admin, futuramente, né, o administrador, vai conseguir criar reports para as outras pessoas, fazer um gerenciamento mais centralizado. Hoje, nessa primeira release que a gente tem, é justamente o Self-Service Report. Cada um cria o seu report para fazer uma assinatura de envio por e-mail. E como é que funciona isso na prática, né? Deixa eu voltar aqui para o meu ambiente do SaaS. Vou utilizar até esse aplicativo aqui mesmo. Eu tenho duas opções, como eu comentei. Eu posso receber somente um objeto que eu queira receber, ou posso receber uma pasta inteira. Se for um objeto, então estou selecionando aqui já alguns produtos que vieram lá da minha seleção quando eu estava mexendo no aplicativo mobile. Eu posso clicar aqui e pedir para inscrever na pasta. O que é isso? É uma subscrição da informação que está aqui na pasta nesse exato momento. Eu defino quando que eu quero receber, como eu comentei, pode ser mensalmente, então eu defino o dia do mês, ou o último dia, como pode ser semanalmente. Então, se for todo dia, seleciono todos, se não, o dia que eu quero receber. Passa aqui o horário exato que eu quero receber, então sempre às 3h43, por exemplo, e peço para assinar. Aqui, então, eu fiz uma assinatura do dashboard inteiro. Se eu quisesse só um gráfico, então, vamos supor que eu queira só esse gráfico aqui, botão direito no gráfico, e aí o mesmo processo, posso assinar somente esse gráfico. Vou colocar aqui que é só o gráfico. Mesma coisa, defino os dias que eu quero, o horário também, e peço para assinar. Uma vez que eu assino, eu posso gerenciar as minhas assinaturas, até aparece um pop-up aqui para mim, justamente para ver tudo que foi criado como assinatura que eu criei aqui. Então eu vejo o que é pasta, o que é gráfico, consigo ter essa visibilidade aqui. Como eu não vou esperar para quando vai ser gerado, eu posso vir aqui e pedir para enviar agora. Então envia agora tanto o gráfico como essa pasta inteira aqui. Então o que ele faz? Ele processa a informação, gera exatamente uma imagem daquela pasta, daquele gráfico, para mandar para mim por e-mail. Se eu quisesse, eu poderia também vir aqui e ver os detalhes de alguma coisa que foi criada. E ver as informações que estão dentro desta assinatura que eu fiz aqui. E eu, como comentei, poderia também mostrar direto no aplicativo, ou desabilitar, enfim, excluir e tudo mais. Então aqui eu vejo os detalhes do que eu criei, qual o aplicativo. E eu recebi aqui os meus e-mails. O primeiro é justamente o e-mail do gráfico em si. Então vejo o gráfico com o título dele, a informação e tudo mais. E aqui no PDF, como comentei, vem também a imagem do gráfico, caso queira ter uma tabela aqui um pouco maior, mais detalhada. E a parte da pasta, que é outro report que a gente tem, a pasta não vem aqui no corpo do e-mail, ela vai estar sempre aqui no anexo. E se eu abrir, eu tenho exatamente aquela pasta que eu tinha, com as mesmas informações, mesmas seleções que eu tinha ali naquele momento. E inclusive, toda essa parte aqui de exportação de pastas, né, a gente já tinha isso, só que de uma forma manual, ela foi melhorada para contemplar os temas aplicados dentro do aplicativo, para ficar visualmente mais bonito quando a gente exporta isso para os nossos assinaturas de e-mail. Bom, pessoal, do que eu tinha para passar para vocês hoje do aplicativo mobile e também da parte do reporting era isso. E aí, como eu comentei, nessa primeira release é o Self-Service Reporting, mas para frente a gente vai trabalhar com a parte de assinatura. Eu posso assinar reportes criados por outras pessoas, eu posso, inclusive, eu como administrador, gerenciar e de uma forma centralizada passar as assinaturas para as outras pessoas, e aí mais pessoas vão ter acesso àquela informação lá. E claro, tudo isso de um jeito totalmente governado dentro do nosso ClickSense. Então, se eu tenho acesso àquele aplicativo, etc., eu recebo. Se eu tenho acesso ao dado específico, eu recebo já com o Section Access aplicado naquele gráfico ali. É isso. Obrigado, pessoal. Acho que agora a gente pode abrir para a parte de perguntas e respostas. Exato.